Olá, tudo bom com você? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre expectativas versus realidade. Você já reparou que a gente normalmente tem uma expectativa que às vezes se distancia muito da realidade? Às vezes a nossa expectativa, às vezes a realidade acaba sendo o oposto da nossa expectativa. Por que será que isso acontece? Será que a gente não sabe avaliar muito bem a realidade, os dados que a gente tem para saber como vai ser a realidade? Será que a gente se ilude com as nossas expectativas? Pode ser. Há algum tempo atrás, quando eu ainda trabalhava numa empresa e eu todo dia de manhã tinha que sair cedo para trabalhar, e aí eu pegava o meu carro e passava, né, pelo caminho e via algumas pessoas passeando com os seus cachorrinhos, né, outras indo malhar. E quando eu via aquilo, eu ficava pensando, puxa vida, ia ser tão bom se eu pudesse todos os dias passear com os meus cachorros calmamente, né, durante o período da manhã, sem pressa. E era aquele sentimento de que era uma coisa que eu gostaria de fazer. E algum tempo depois eu consegui fazer minha transição de carreira e eu passei a incluir isso na minha rotina. E aí, diariamente, eu comecei a levar os meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros. Gente, a realidade se mostrou completamente diferente daquela visão romântica que eu tinha quando eu ia trabalhar, né? Hoje em dia, eu preciso levá-los 3 vezes por dia na rua, porque eles não fazem mais nada dentro de casa, então eles ficam esperando para ir. Quando eles vão, eu preciso ir com uma roupa bem confortável, de tênis, porque eu não tenho aquele passeio calmo, tranquilo que eu imaginei que eu teria. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, o pequeno quer brigar, a maior não sabe direito o que está acontecendo e puxa para o outro lado e fica nervosa. E eu tenho que levar um monte de saquinho, porque eles fazem caquinha e eu tenho que catar, enfim. A minha realidade hoje é completamente diferente daquela realidade romântica que eu imaginei lá atrás. E tá tudo bem, eu confesso que 99% das vezes eu acabo me animando, mesmo quando eu saio meio desanimada, eu acabo me animando pelo meio do caminho. Mas o que acontece? Eu imagino que a gente seja atraído por uma expectativa de alguma coisa que a gente precisa viver. E a realidade seria o exercício daquela competência que a gente precisa desenvolver, daquele momento que a gente precisa vivenciar, que vai nos trazer crescimento. E por isso não costuma ser alguma coisa muito prazerosa. É meio que assim, a gente é atraído pela expectativa, a gente imagina que seja alguma coisa boa, fácil, tranquila, mas na realidade a gente está sendo atraído para uma experiência que é importante para a nossa vida, que a gente precisa crescer com aquilo, amadurecer, desenvolver competências, e claro que não vai ser, né, nenhum conto de fada, não vai ser uma experiência linda e maravilhosa, porque aquilo envolve crescimento. Então, tudo que envolve crescimento envolve dor, envolve dificuldade, envolve desenvolvimento. Então, hoje, quando eu olho, eu vejo que a dificuldade que eu tenho de sair E assim, eu podia citar inúmeros outros exemplos, mas citei esse que é um exemplo relativamente simples, mas não tem a ver com o amor que eu tenho ou deixo de ter pelos meus cachorros. Eu tenho amor por eles. Tem a ver com cuidado, com responsabilidade, com outras coisas
que talvez eu tivesse precisando vivenciar e por isso aquilo me chamava atenção e eu tinha vontade de implementar aquilo. Só que na hora que eu me deparei, eu vi que o buraco é mais embaixo e eu acho que tantas vezes a gente passa por isso. A gente idealiza uma situação romântica, de forma romântica e ingênua, né? Por vezes chega a ser ingênua. E aí, quando a gente finalmente consegue chegar lá, a gente vê que não era, que o buraco é mais embaixo, que aquilo ali são vivências que a gente precisa ter. E eu acho que isso tem muito a ver agora, nesse período de quarentena, que eu acho que a gente está tendo a chance de ver uma realidade muito diferente da expectativa que a gente tinha quando a gente dizia assim: nossa, eu não tenho tempo para nada, eu queria ficar em casa, eu queria ter mais tempo para o meu filho, eu queria ter mais tempo para o meu marido, eu queria ter mais tempo, eu queria... E agora a gente vê que não é aquele romantismo todo que a gente imaginaria que fosse. Né, que é difícil, que tem desafios e que a gente vai precisar se reinventar cada vez mais. Então fica aí a reflexão, né, das expectativas versus as realidades que a gente tem na nossa vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, encaminha ele, compartilha para quem você acha que pode ser importante, tá bom? Grande beijo!